Paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Paz do Senhor aos nossos líderes aqui, pastor José Alves e à demais diretoria. Me sinto muito honrado pelo convite que nos foi formulado para participar deste evento. E, por essa razão, tenho certeza que Deus falará aos nossos corações, nos ensinará um pouco mais da sua palavra. Os irmãos podem, por gentileza, tomar assento? Queridos irmãos, a nós foi incumbido falar a respeito de duas igrejas. A igreja de Esmirna, que é a segunda carta, e a igreja de Filadélfia, que é a sexta carta na ordem bíblica. E antes de darmos, então, início ao assunto dessa igreja Esmirna, nós precisamos trazer aos irmãos algumas considerações, pois isso fará toda a diferença quando nós ouvirmos e até mesmo quando nós lermos a palavra do Senhor a respeito destas cartas. Todos nós, seres humanos, imaginamos ter, não? Uma capacidade de avaliar as situações de acordo com a nossa compreensão. Nós costumamos olhar para alguém e dizer, aquela pessoa aparentemente vai muito bem na vida ou vai mal na vida. A nossa avaliação humana, interesseira, particular, não tem absolutamente nada a ver com a avaliação bíblica, sobretudo e principalmente a avaliação feita por Jesus. Muitas vezes, como o próprio pastor, o palestrante anterior aqui acabou nos falando, nós olhamos para determinadas igrejas e dentro da nossa avaliação, aquela parece ser a igreja ideal. Igrejas muitas vezes revestidas de propagandas, revestida de anúncios, comerciais, até televisivos, e você, na sua avaliação, você diz, aquela é a igreja top, aquela é a igreja perfeita, vou para lá. Ou, quantas vezes você está em uma determinada igreja e diz, esta aqui não serve, vou sair. O único que tem, irmãos, o poder, a capacidade de fazer esta análise da igreja, é Jesus Cristo. Nós apenas somos e nos deixamos levar pelas nossas percepções. E as nossas percepções, muitas vezes, nos traem até para que se cumpra a própria palavra do Senhor, que nos diz que enganoso é o coração. Não é? Por essa razão, nós vamos falar a respeito de duas igrejas aqui, que aparentemente a nossa percepção, elas podem ter um caminho e o Senhor Jesus está mostrando outro. E é exatamente sobre este outro caminho que nós pretendemos falar aos irmãos. Muito bem. Nós precisamos lembrar, já que o nosso palestrante anterior aqui nos trouxe um retrospecto a respeito da vida de João, o evangelista, João, o escritor, o João mandado para a ilha de Patmos aqui como um exílio, ou seja, um lugar de pessoas não queridas, não amáveis, de pessoas indesejáveis. Nós vamos encontrar, então, um período severo na história da Igreja de Cristo. Estamos, neste momento, do escritor João enviar as suas cartas, ou pelo menos fazer as suas cartas, sem entrar nos detalhes do envio e outras coisas mais, mas estamos vivendo neste momento no período do domínio do imperador Domiciano. Um homem que tinha índole severa, um homem que tinha um grau de parentesco com o Nero, o imperador problemático, o imperador complicado. Nós estamos vivendo aqui por volta do ano 95, 96 da nossa era. Estamos vivendo aqui num período quase terminando, quase finalizando o primeiro século da história
da igreja, da história da humanidade contada após Cristo, e estamos vivendo um grande período de perseguição. Justamente nós vamos encontrar situações diversas nas igrejas informadas, pois a cada igreja e em cada lugar, mesmo que elas estavam em uma circunvizinhança, as 7 igrejas se formava quase que um círculo perfeito, ou seja, estavam próximas, muitas umas das outras nas suas localidades, mas cada uma tinha um modus de viver, um modus operandi, e até mesmo as cidades eram diferentes nas suas ordens, com raríssimas exceções, mesmo dentro do Império Romano. Nos diz o texto que Domiciano, irado com João, que foi tentado ainda quando jovem, ser jogado em um tacho de óleo fervente, e nada lhe aconteceu, então é uma pessoa não grata, é uma pessoa que está trazendo perturbações, está trazendo complicações aqui tanto para a igreja judaica, para as sinagogas, quanto para o império, porque, como já foi bem dito, ele está trazendo ensinamentos exatamente de uma pessoa que ressuscitou para uma cidade que nós temos um dos deuses que ressuscitou. E nós não podemos aceitar esse confronto. Se nós temos aqui um Deus que morreu e que ressuscitou, agora ele vem pregar um outro que ressuscitou, isto é uma afronta, isto é um confronto. Então, há uma única maneira de calar este homem: vamos mandar para a ilha, já que não adianta tentar matar, não adianta tentar destruí-lo. A própria palavra do Senhor nos dá essa segurança. O homem só é destruído com a permissão de Deus. E mesmo com a permissão de Deus, a sua destruição tem que trazer um propósito muito perfeito e muito grandioso, não só na vida daquela sua comunidade, daquela igreja, como em todos os tempos da história. Manda João para o exílio, ou seja, então é pessoa não grata, coloca lá. E nós vamos encontrar então como a visita de Jesus vindo a João para lhe dizer: escreve estas coisas. E nós vamos encontrar Jesus dizendo para João o seguinte: é para colocar no papel, não é para ficar na memória, não é para ficar da forma oratória, não é para ficar na forma como era hábil, como era comum entre os judeus, a forma histórica. Ouvi do meu pai, eu transmito para o meu filho transmite para o filho dele. Não, o Senhor disse assim: é para escrever, é para que isso fique a história. E dentro destas escritas, nós vamos encontrar Jesus falando a respeito da igreja de Esmirna. Vamos lembrar muito bem, sem querer adentrar no tempo do outro preletor, das outras igrejas, mas nós vamos encontrar pela Bíblia 7 cartas, das 7 cartas, 4 o Senhor faz elogio e dá uma reprimenda, 2 o Senhor só faz elogios e 1 o Senhor só faz reprimenda, certo? E nós vamos encontrar então o Senhor dizendo a respeito da igreja de Esmirna, o Senhor dizendo lá no capítulo de número 2, no versículo de número 8 a 11, que eu quero ler, pedindo aos irmãos que acompanhem, por favor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, entre parênteses, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum,
sofrerá dano da segunda morte. Desculpe se a tradução estiver um pouco diferente, estou na Bíblia Plenitude. Vamos entender assim, irmãos. Tiatira era uma cidade muito importante. Em muitos momentos, ou melhor, Esmirna. Em muitos momentos, Esmirna chegou a concorrer com Éfeso, o lugar da maior e da melhor cidade da Ásia. Em muitos momentos, Esmirna foi considerada até mesmo superior a Éfeso e a outras igrejas. Porque, como diz a história, Esmirna, fundada há muito tempo, fundada por Lisímaco, um dos generais de Alexandre o Grande, que logo quando ele morre, a história nos diz que os seus generais se dividem o reino, o império adquirido por Alexandre, e eles dividem. Lisímaco fica com a parte ocidental, e dentro daquela parte, uma das situações geradas por ele foi o domínio, e dentre este domínio foi fundada a cidade de Esmirna. E esta cidade, mesmo antes que Roma se tornasse um império, ela demonstrava ser atraente a Roma. Ela demonstrava ser uma cidade que preferia estar debaixo do domínio de Roma do que do domínio grego. E dentre esta situação e dentre este comportamento, diz a história que Esmirna sempre procurou fazer alguma coisa que agradasse a Roma. Tanto que os primeiros templos construídos às deusas romanas foram justamente em Esmirna. Que a sua rua principal, chamada a Rua de Ouro, era a rua que numa ponta tinha um templo de adoração ao imperador, e na outra ponta da rua tinha um templo em adoração à deusa. Isto fazia com que Roma entendesse que Esmirna era uma cidade que não se deve mexer. Ou seja, vamos usar uma linguagem aqui mais jovem. Quando alguém lhe favorece, você diz o quê? Esse é dos meus. Não, nem precisa mexer. E podem alguém dizer o que quiser deste, e eu vou sempre dizer, esse é dos meus. Não se preocupe. Temos que resolver alguma coisa, mesmo que não seja tão muito boa de ser feito, mas é para os meus, então eu dou um jeito, eu resolvo. A gente faz um jeitinho, faz aquele chamado apaninguado. É dos meus, é da minha panela. Esse aqui, não é? Eu estou mostrando para esse lado dos músicos, que é para que ninguém fique anotado dentro desse conceito. Não é? É só os instrumentos aqui, ó, teclado e etc. E esta cidade, então, como nos diz o texto, no texto bíblico, ela se dizia que ela entre aquelas cidades, ela era a primeira, que havia naquela cidade um dos seus ídolos havia morrido, mas havia ressuscitado, se tornando um dos deuses dentro do pedestal romano. E elas estavam achando que tudo estava a mil maravilhas. Mas aí chega a igreja do Senhor, que certamente, em uma das viagens de Paulo, provavelmente na sua segunda viagem de Paulo, funda a igreja ali em Esmirna. E não esqueçam um detalhe, onde chega a igreja do Senhor, algo diferente precisa acontecer. A igreja do Senhor, quando chega, nada pode continuar como era antes. Nada pode ser como era antes. A igreja do Senhor, ela é a diferença. Porque a igreja do Senhor traduz em si, na sua concepção de membresia, que é o sal da terra e a luz do mundo.
A igreja do Senhor vai brilhar, como nós ouvimos aqui anteriormente dito do castiçal, ela vai brilhar, portanto, luz e trevas, ao se debaterem, somente haverá um vencedor, a luz. Aleluia. Até porque a própria palavra do Senhor nos ensina. Você pega uma lamparina pequena, que aqui embaixo pode ser que nem ilumine muito, mas se você colocá-la lá no velador, lá em cima, ela trará brilho para todo o ambiente. Onde chega a igreja do Senhor, tem que existir mudança. Chega a igreja do Senhor em Esmirna, e esta mudança começa a gerar problemas. Toda mudança gera problemas. Existem algumas pessoas que dizem assim, principalmente em algumas empresas, aqui sempre foi assim, por que tem que mudar agora? Aqui nós sempre trabalhamos desse jeito e sempre deu certo, por que tem que mudar justamente agora? Porque sempre assim, do mesmo jeito, na mesmice, aquilo não vai sair de lugar nenhum, vai continuar como mesmice, como sempre assim. Mas a igreja do Senhor chegou, impactou, brilhou, então algo tem que mudar. O padrão não é mais o mesmo, o ritmo não é mais o mesmo. As situações já não são mais as mesmas, e isso traz para os seres humanos, aqueles que estão acostumados no seu conforto, na sua zona de bem-estar, traz uma dor de cabeça muito grande, e diz, este povo está estragando com os meus negócios, está estragando com a minha venda de ídolos, está estragando a minha venda de momentos particulares nos templos especiais, está atrapalhando a minha relação com o Império Romano. Por quê? Porque esse povo diz assim, adorar somente a Deus. Mas tem um templo aqui que tem que adorar ao imperador. Tem um templo aqui que diz que você precisa prestar homenagem à memória do imperador. Tem um templo aqui que diz que você precisa prestar homenagem ao gênio do imperador. Tem um templo aqui que diz que você precisa prestar homenagem à deidade do imperador. E vocês não estão querendo fazer isso e dizendo, não, se é para ajoelhar, eu me ajoelho diante de Deus. Se é para me ajoelhar, eu me ajoelho diante de Jesus. Eu não posso me ajoelhar diante de um ídolo, diante de um templo, diante de um imperador, diante de um homem mortal, carnal como a mim. Então você está trazendo problemas. E nós vamos encontrar então o início da grande perseguição da igreja. Claro que a perseguição já vem desde o início. A perseguição que começou com os próprios judeus, e depois se espalhou pelos gentios, e foi se espalhando aí, nós vamos encontrar até 315, 320 da nossa era, quando aquele imperador se diz que se converteu, desculpa eu dizer se diz, né, porque é uma concepção contrária, mas se diz que se converteu, então foi uma maravilha, todo mundo agora tem que se converter, então acaba a perseguição. Acabou o problema da perseguição. Mas este momento aqui, Domiciano exige que ele, como imperador, seja adorado como os outros. Que ele seja reverenciado como os outros. Por onde ele passar, as pessoas na rua precisam se curvar, precisam baixar a sua cabeça, se possível até se ajoelhar. E aqueles homens estão dizendo assim, não, eu estou aprendendo com os apóstolos, principalmente o pastor da igreja nesta época aqui, que conforme a história era um homem chamado Policarpo, que foi um aprendiz de João, que foi um discípulo de João, e ele disse, eu aprendi de João que aprendeu diretamente de Jesus, pois é o único dos sobreviventes dos apóstolos, eu aprendi que a honra e a glória é só dada a ele.
Eu aprendi que o Senhor mesmo disse, como judeu, que eu tenho lido nas Escrituras, que o Senhor está dizendo dessa seguinte maneira: a minha glória é minha, eu não empresto, eu não troco, eu não ofereço, eu não negocio com ninguém, ela é minha. E a palavra do Senhor e a história humana vai nos mostrar que só existia um caminho, então, para Policarpo. Há momentos em que os homens imaginam. Nós vamos encontrar um texto bíblico, só para antes disso, um texto bíblico que diz assim: quando você quer destruir uma ovelha, o que você tem que fazer primeiro? Mate o pastor, e as ovelhas se perderão. É simples. Dentro da história, se o lobo vai para um lugar de ovelhas, e ele quer ali devorar uma ovelha, se ele soubesse, se ele entendesse esta concepção, ele atacaria primeiro o pastor, o feriria, o jogaria no chão, depois ele estaria livre para atacar que ovelha ele quisesse. É por esta razão que o Senhor nos aconselha na sua palavra, que nós precisamos orar e velar a Deus pelos nossos pastores, pois são aqueles que cuidam das nossas almas, e se eles forem derrubados, todo o rebanho se perde. Aquele Domiciano, junto com toda a sua liderança, disse: só há uma maneira de resolver isso, é matarmos Policarpo. Claro que Policarpo vai morrer muito tempo depois. Policarpo vai morrer por volta do ano 155, já debaixo do domínio de um outro imperador. Mas, neste exato momento, a perseguição da igreja é feroz. Jesus, então, dentro da sua maneira particular de falar com a igreja, de falar com o seu povo, da forma com que o seu povo entende, Jesus Cristo não tem tempo para falar palavras difíceis, para falar palavras que o seu povo não conheça, pois a sua mensagem precisa alcançar o seu objetivo. Por isso Jesus Cristo usa desta figura de linguagem, que era muito conhecido em Esmirna, que era muito conhecido daquele povo, dizendo o seguinte: eu sou o primeiro. Se teve alguém aqui que morreu e ressuscitou, ele morreu e ressuscitou depois de mim. Eu fui o primeiro. Quem morreu primeiro? Foi eu. Quem ressuscitou primeiro? Esmirna. Foi eu. Então eu sou o primeiro e eu sou o último. Se antes de mim não houve, depois de mim jamais, porque eu sou o primeiro, sofri primeiro, comprei vocês primeiro, paguei o preço primeiro, e não esqueça uma coisa: eu sou o último, não terá ninguém. A linguagem que Jesus usa em Esmirna não é a mesma que ele usou em Éfeso. Não é a mesma que ele vai usar em Tiatira, ou Filadélfia, ou vai usar em qualquer uma outra das igrejas. E ele diz ainda: eu estive morto, mas eu tornei a viver. Ou seja, estou falando com este povo da maneira como eles estão compreendendo, porque eles acreditam naquele ídolo deles que morreu e ressuscitou. Mas eu estou mostrando para eles que eu fui primeiro do que ele, sou o último, e eu estive morto e vivi. Não é só eles, não é só o ídolo deles. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. Tu és rico, entre parênteses. Eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus está dizendo: eu sei que vocês são perseguidos. Afinal de contas, a igreja de Esmirna se torna
na história como a igreja do martírio, a igreja dos mortos por amor a Cristo. Jesus Cristo está dizendo para aquele povo: eu sei a tribulação que vocês estão passando, eu sei qual é a luta, qual é a perseguição, eu sei que não é fácil você se levantar e alguém olhar para você e dizendo: eu não reconheço, eu não aceito, eu não quero você, você é um empecilho, você é um impedimento, eu quero que você saia do meio de nós, esta cidade não é para você. Mas eu nasci aqui, mas esta cidade não é mais para você, você já se converteu, agora você é de outra religião, você é de outro povo. E a Bíblia a história vai nos falar que o grande problema da pobreza do povo dos cristãos em Esmirna era justamente a pressão e opressão sofrida pelos governantes, não só do império, como também da localidade. Os irmãos sabem quando alguém impede você de avançar em alguma situação? Vocês já ouviram aquela palavra muito conhecida no meio dos profissionais que dizem a puxada de tapete? Vai colocar um crente no meu lugar? Eu quero ser o chefe, o diretor, ou o gerente, ou o encarregado, não importa em que posição eu esteja. Você vai pôr um crente aqui, o crente não vai conseguir alcançar as coisas que você quer, eu consigo. Ou seja, você passa a sofrer uma opressão, uma perseguição, uma tribulação, não é porque você não gosta de trabalhar, é porque não deixam você trabalhar. Você fala: mas para um pouquinho, Jesus não é aquele que cuida de tudo, não é aquele que preza de tudo? Sim, nós não podemos nos esquecer que o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, não é mil maravilhas, não é moleza, não é ter, como o pastor José Alves disse, não é ter aquele cartão de crédito divino, dizendo: eu sou cristão e tudo está resolvido. Não tem varinha mágica, varinha de condão. Jesus mesmo disse: vocês vão ter aflição, mas se vocês tiverem bom ânimo, se vocês suportarem, vocês vencerão o mundo. E sabe por que vocês vencerão? Porque eu venci. O povo de Esmirna estava passando por uma opressão muito difícil. A igreja de uma cidade rica, de uma cidade que era conhecida como uma cidade carne e unha com o império e o imperador, que tinha todos os privilégios, era conhecido como a cidade do não me toque. Nesse lugar ninguém mexe. Vem agora um cristão, um povinho, dizendo que serve a um Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou há alguns anos, e diz agora que tudo tem que ser diferente, que não é mais as coisas da maneira como nós fazemos, é como eles querem. Pode acabar com esse povo. Tira esse povo do lugar. O Senhor disse assim: eu conheço a sua tribulação. Ou seja, eu sei de onde ela vem, como ela é feita, qual foi a orquestração para que ela acontecesse. Por esta razão, Jesus não diz aqui, mas eu estou usando a minha palavra. Jesus está dizendo então assim: como eu sei como ela é feita, eu sei como desfazer. Como eu sei como arquitetaram, eu sei como desmontar isso. Mas eu preciso que vocês tenham bom ânimo. Eu sei a tua pobreza. Eu sei que vocês estão passando e padecendo necessidade, por conta, não que vocês são, né? Eu sei que existem algumas pessoas que dizem que padecem necessidade, mas é porque na verdade gosta de dormir até 11 da manhã, né? Gosta de depois assistir ali a sessão da tarde, e etc, etc, aí fica assim: amanhã eu vou procurar alguma coisa, né? E quando chega amanhã ele fala assim: então, eu disse amanhã,
Mas aqui não. E para estes que são chamados dessa figura, que eu não quero dizer, para esses o Senhor diz assim, olha, vai ter com a formiga. Olha lá a formiga, pequenininha, não tem frio, não tem tempo bom, não tem ruim, não tem dia, não tem noite, nem feriado, nem domingo, nem dia santo, nem dia perdido. Elas estão lá trabalhando na trilha. Vá ter com ela, vá aprender, tá bom? O Senhor está dizendo, eu conheço a tua pobreza, mas vocês estão esquecendo de uma coisa, vocês são ricos. E por que vocês são ricos? Vocês são ricos porque vocês têm trabalhado, vocês têm lutado, vocês têm suportado o sofrimento graciosamente. Existe crente que não pode sofrer. Crente determinados crentes, quando dá uma dorzinha de lado, misericórdia, Jesus, olha aqui a minha dor, eu não aguento mais a dor na pontinha do meu dedo indicador, mas é uma dorzinha que basta só passar um alquinho, não importa, eu não aguento mais, e esta dor não passa, o que é que nós falamos, não é? Jesus nem me ouve mais. Olha que sofrimento que eu estou passando, olha que angústia eu estou passando. Sabe o que é sofrimento por amor a Cristo? É você ir para uma fogueira. Como foi Policarpo. E mesmo na fogueira, para nós encurtarmos aqui o tempo, porque já chegando no final da outra igreja já. Mesmo na fogueira, nos diz a Bíblia que Policarpo, ao resistir bravamente, quando foi pressionado para que ele negasse a Deus e negasse a Jesus, Policarpo diz assim, 86 anos que eu sirvo a esse Jesus, nunca ele me fez nenhum mal, nunca ele me abandonou, nunca ele me fez nada que me desabonasse, não é? Por que eu vou negar ele agora? É porque se você negar, você vai viver. Se você não negar, você vai morrer. Ora, se é este o assunto, então eu prefiro morrer. O imperador chega para Policarpo e diz assim, olha, tem duas coisas ainda que eu vou lhe oferecer, preste bem atenção que você é meu amigo. Você está aqui na cidade de Esmirna, você está aqui nesta cidade que de certa maneira, não é a queridinha. Tem duas coisas, você pode negar a Cristo e viver. Você pode morrer na fogueira, se você quiser, ou então eu posso te jogar para as feras, que é tudo mais rápido. Policarpo olha para aqueles e diz, escuta, vocês me oferecem um fogo, me colocar numa fogueira, de um fogo que vai demorar alguns momentos, talvez uma hora, e depois vai se apagar, vocês precisam se preocupar com o fogo eterno que vem sobre a vida de vocês. Esta deve ser a sua preocupação. E Policarpo é levado para a fogueira, e as pessoas correm e trazem pedaços de madeira, palhas, e fazem aquela fogueira imensa, e ainda jogam betume, e nos diz a história que Policarpo é amarrado ali, e quando é aceso o fogo faz uma volta assim, e não pega, e não queima Policarpo, faz como se estivesse um escudo protetor, e vem alguém lá e dá com a espada e mata Policarpo. Ele morreu pela espada, mas o fogo que prometeram que ele iria passar, não passou. Jesus nos livra da fornalha, não impede de entrarmos nela. Jesus nos livra de perecermos afogados no mar, mas não impede de passarmos por lá se for necessário. O importante é que nós precisamos ter em mente uma coisa, única e exclusiva, precisamos ser fiel até a morte. E há uma coisa interessante aqui, irmãos, em ser fiel até a morte. Sempre que nós ouvimos essa palavra, nós dizemos, não, mas eu vou ser fiel, eu tenho certeza, mesmo que eu me desvie ali, depois eu volto ou alguma coisa, mas até o dia de morrer eu tenho que ser fiel. Não é isso que Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna.
Ele está dizendo, você precisa ser fiel até o ponto de alguém chegar para você e dizer, ou você renuncia ou morre. Você dizer, então eu morro. É esta fidelidade que o Senhor está querendo. Se nós trazermos isso, irmãos, esta fidelidade, este aspecto para os nossos dias, nós estamos vivendo numa época de uma igreja gloriosa. Nós temos que fazer um paralelo da igreja lá para a igreja de hoje. Nós estamos hoje vivendo, irmãos, numa igreja que se diz triunfalista, vencedora, não é isso? Nós estamos vivendo num período em que o cristão diz que ele é imbatível. Estamos vivendo em uma época em que o cristão diz assim, eu tenho que prosperar, porque o Senhor me chamou para ser o cabeça, não a cauda. Eu tenho que ser rico, eu tenho que ter bens materiais, eu tenho que ter riqueza. E para isso ele faz de tudo e qualquer coisa que for preciso. Mas a igreja que o Senhor está dizendo de Esmirna, é aquela, você tira a minha comida, eu dou graças a Deus. Você tira o meu trabalho, eu dou graças a Deus, porque há quem me sustenta, porque conhece a minha convicção, a minha fidelidade, sabe até onde eu passo e até por onde eu vou, e nos faz lembrar a mensagem, irmãos, dita por Abacuque, pode a figueira mentir, pode a vaca no curral não dar mais leite, pode não ter mais gado algum, pode não ter mais planta algum, pode não ter mais coisa alguma, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas esta não é a igreja de hoje. A igreja de hoje, ela é triunfalista. Ou seja, ou eu venço ou eu venço. Se eu não venço por bem, eu venço por mal, mas não interessa, mas eu tenho que vencer. A igreja hoje, irmãos amados, para que ela possa ter algum tipo de movimento, ela precisa fazer determinadas contratações. E contrata, com todo respeito, culto da prosperidade, pregação da prosperidade, você tem que dar o seu cabrito, você tem que dar o seu melhor, você tem que dar o seu cordeiro, você tem que dar o seu milão para ganhar o seu milhão, você tem que fazer troca, culto mais culto em cima de culto, que não leva nada, que não tem ensinamento, que não tem palavra penetrante, que não tem, irmãos amados, dureza da salvação. A igreja, como o mundo, ela precisa ser administrada e gerada por princípios. Princípios são aquele conjunto de normas, de formas, de procedimento. Princípios, sejam eles jurídicos, princípios que não nos interessam, os princípios cristãos. Como a igreja é gerida? Ela é gerida pelo princípio da palavra de Deus, pelo princípio da salvação. E a palavra de Deus é o martelo que esmiuça pedra, é o machado colocado à raiz da árvore. Porque senão, você pode ter superlotação, grandioso evento de palavras somente doces que você quer, e você sai dali maravilhado dizendo, eu já peguei a minha bênção, já trouxe o meu tesouro, já peguei o meu ouro, já peguei o meu castelo, e a salvação, isso é coisa para o futuro, se der tempo. Não, a igreja triunfante é aquela igreja que diz assim, eu não tenho trabalho, mas eu sirvo a Cristo. Eu não tenho trabalho, não é porque eu não procuro e não quero trabalhar, é porque as pessoas estão fazendo por pirraça, por revés, para me trazer. Esta é a igreja triunfante. Vamos correr para outra igreja. Só mais um detalhe nesta igreja. Jesus disse, eu sei que entre vocês tem... entre vocês tem aqueles que dizem que são judeus, e não são, e na verdade eles se intitulam assim, se declaram assim, mas eles são sinagoga de Satanás. Os teólogos trazem duas linhas
doutrinárias para este assunto. Na igreja de Esmirna, nós estamos falando da comunidade judaica, da comunidade das sinagogas, dos judeus que estavam ali verdadeiramente ainda rejeitando Cristo, como até hoje, mas aqueles judeus que rejeitavam a Cristo e encontravam algum judeu convertido, era um grande problema. Você não vai ser salvo, viu? O judeu da sinagoga dizia. Porque você fica crendo nesse Cristo como o Messias, mas nós sabemos pela nossa Torá, pela Maná, que Cristo, o Messias, ainda não veio. Você diz então que fica servindo a esse Cristo aí, mas cadê os seus rituais obrigatórios? Você não lava a mão, você não ora 3 vezes ao dia, você não faz assim, não faz daquela maneira, de outra maneira, principalmente o jugo colocado pelos fariseus, que eram insuportáveis até mesmo para os judeus. Mas eles queriam a igreja assim. Mas nós vamos encontrar a mesma sinagoga lá em Filadélfia. E em Filadélfia, os teólogos trazem uma outra interpretação. Mas vamos lá. Filadélfia, a igreja do amor fraternal. A igreja do amor entre irmãos. A história vai nos trazer que Filadélfia, deixa eu puxar o meu texto aqui para o final, só um minuto, por favor. A história vai nos trazer que Filadélfia é considerada uma das mais novas cidades daquela região. Filadélfia, fundada por volta do ano 150 antes de Cristo, fundada justamente por Átalo, irmão de Eumenes, que era um dos reis de Pérgamo. E a história nos diz que tanto Átala e Eumenes tinham muita amizade, como os 2 irmãos. E estes homens se gostavam tanto como irmãos que eram, sanguíneos, que quando Átalo colocou e fundou a cidade ali de Filadélfia, ela colocou o nome desta cidade de Filadelfo, ou seja, Filadélfia, que é o amor entre irmãos, ou o amor fraternal, para que assim pudesse ser homenageado o seu irmão Eumenes, naquela região. Filadélfia era uma cidade muito interessante, mesmo sendo a cidade mais jovem da Ásia, ela estava fundada, ela estava sitiada justamente na rota do correio do império. Ou seja, a estrada principal que ligavam as cidades do império, permitindo e obrigando que todas as pessoas que tivessem que passar, indo de uma localidade para outra, precisavam passar em Filadélfia. Fazendo então com que ela viesse a se tornar a cidade das missões, as missões fraternais, as missões colocadas como pregação da salvação de Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 3, versículos de número 7 a 13. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, ou abrirá. Conheço as tuas obras. Mais uma vez, eu sei o que você está fazendo. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, portanto, ou entretanto, você guarda a minha palavra e não nega o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A história nos diz que Filadélfia estava em uma cidade, em um território muito propenso a terremotos. Muito propenso. Tanto que, por volta do ano 20, 26, 17, 18, 20, 26 da era cristã, um grande terremoto havia destruído esta cidade e havia feito com que ela tivesse que ser reconstruída totalmente. Por quê? E exatamente por isso, porque ele estava em uma localidade muito propenso aos terremotos. O Senhor usa então algumas figuras de linguagem para falar com aquele povo, com aquela igreja. O Senhor diz aquelas pessoas, dizendo assim: conheço as tuas obras, ou melhor, desculpe, conheço estas coisas, diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e que ninguém pode fechar, e aquele que fecha e ninguém pode abrir. Dizendo para aquela igreja naquela cidade: esta cidade está dada a vocês, a chave que vocês precisam para abrir, seja do trono, seja da cidade, seja da pregação, seja da evangelização, seja de que obra for, esta chave está dada a vocês, porque ela está comigo, e de mim eu passo a vocês, e a partir do momento que com esta chave vocês abrirem, não haverá ninguém que possa fechar. Como também, se vocês fecharem, não tem o que fazer. O Senhor está dizendo para aquela cidade: eu conheço as tuas, Jesus, eu conheço as tuas obras, eu sei que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O princípio básico desta cidade aqui era justamente parar na rota do correio imperial, naquela cidade, naquela rua, naquela estrada importante do império, para ali qualquer pessoa que pudesse vir, seja para ir aos templos, seja para ir às arenas, seja para ir às bibliotecas, pudesse ouvir falar que Jesus salva. É por isso que Filadélfia ficou considerada como a igreja das missões. É por isso que estas missões se cumpriram lá em 1750, 60, com os primeiros grandes pregadores, trazendo não só o avivamento, mas trazendo e retomando a pregação da palavra de Deus para o perdido. O Senhor está dizendo assim: eu sei que vocês não têm força. Eu sei que vocês se intitulam fraquinhos, mas diga ao fraco: eu sou forte. Não é assim que nos ensina a palavra do Senhor? Quando você se mostra fraco, é aí que você está forte. Por quê? Porque aí eu vou procurar a fortaleza. Eu vou curvar-me diante do forte, e diante dele então eu busco encontrar tudo aquilo que eu necessito, toda a fortaleza que eu preciso. E o Senhor está dizendo: eu coloquei uma porta aberta, e vou dizer para vocês: ninguém pode fechar esta porta que eu coloquei. Vocês têm perseguição? Sim, mas a perseguição não impede vocês de irem pregar o Evangelho. Rápidas palavras, irmãos, um testemunho que me lembrei agora da minha infância, ainda lá com meus 14 anos, já uma adolescente, não é? Eu já tocava na banda da igreja, e estávamos fazendo um culto ao ar livre em uma vila lá em Jandira, chamada
Então, não sei, não lembro. Não. Lá... Não, pronto, passei. É uma vila. Nós estávamos lá pregando. O nosso dirigente era o irmão José Bento da Silva, o pastor José Bento da Silva, que já dorme no Senhor. E nós estávamos ali, como era o costume da igreja, fazíamos aquela roda, não é, de irmãos e irmãs, ninguém se mexia, ninguém saía para lado nenhum, ninguém ia procurar uma sombra, ninguém ia procurar ali um lugarzinho para sentar e descansar, todo mundo ficava ali em pé, enquanto nós estávamos ali, o pregador anunciando, pregando, etc. E de repente saiu um homem ali de uma casa, e ele pegou um aparelho de som, colocou na área dele, com as caixas viradas para nós, e naquela altura absurda, ele diz: eu não quero crente aqui na minha porta. Nós não estávamos na porta dele, nós estávamos na rua, e na esquina, e ele viu que não adiantou, o pastor disse assim: todo mundo no seu lugar, ninguém se mexe. Tá bom, estamos ali, não é? Daqui a pouco aquele homem parou, retirou o som, e nós falamos assim: graças a Deus, agora dá pelo menos para falar. Naquela época não tinha microfone, caixinha para a gente anunciar na rua, ia na garganta, não é? E o homem de repente sai da casa dele com um revólver desse tamanho. Ele disse assim: vocês não saíram com o som? Pois agora eu quero ver se vocês vão ficar, quero ver se vocês vão ou não vão sair. O pastor só disse assim: ninguém saia do lugar. Isso por volta de 1969, já entreguei a minha idade, né? Ninguém saia do lugar. E com aquele revólver, aquele homem desceu da casa dele e veio para a rua, e foi ali na esquina e começou a rodear os irmãos ali com o revólver em punho. Eu vou atirar, eu vou fazer, e o pastor dizendo: não saia do lugar. O homem falou assim: não vão sair mesmo? Tá bom, então guardou o revólver, sentou lá na calçada e falou assim: agora só tem um jeito, vou ouvir, fale agora o que vocês têm que falar. Isso é exemplo meu, vivido. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo assim: eu sei que você tem pouca força, eu sei que você sofre perseguição, eu sei que as lutas são tremendas, eu sei que o dia a dia não é fácil, eu sei que a opressão é grande, mas eu te abri uma porta. Ninguém fecha a não ser você. Na igreja de hoje, ninguém mais faz ar livre. Quase, né? Ninguém, não vou generalizar porque eu não conheço os irmãos, mas quase ninguém faz ar livre. Quase ninguém mais faz evangelização. Quase ninguém mais quer viver na luta e no sofrimento de levar a outro uma salvação, e muitos dizendo ainda: eu já sou salvo, eu já encontrei Cristo, graças a Deus que Cristo me achou. E você? E o outro? O outro Cristo que ache ele que se acerte com Cristo. Eu já estou garantido, meu número já está aqui, olha a minha plaquinha está vendo a minha plaquinha de entrada? Está aqui, ó, meu número, 4.255. O Senhor está dizendo assim: eu sei que você, com toda a perseguição, não negou o meu nome, e por conta disso, por você não negar o meu nome, por conta que você guardasse a minha palavra com perseverança, eu vou te guardar na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Esta tem que ser a igreja de hoje. Esta tem que ser a Esmirna, a Filadélfia. Esta tem que ser a igreja de hoje, irmãos. Não de braço cruzado. O Senhor já tem te dado o dom da palavra, o Senhor tem te dado a compreensão, o entendimento, tem te dado a saúde e a sabedoria. Vá e traga as almas, porque quanto mais almas vir para Jesus, mais rápido eu sei que Jesus voltará, porque se cumprirá a sua palavra. Lembrem-se, irmãos, eu trouxe uma lista para os irmãos rapidamente aqui, neste nosso tempo. Rapidamente, essa lista nos diz a respeito dos imperadores, ou melhor, dos pregadores das grandes missões, a começar com William Carey, John Hudson, Adoniram Hudson, George Whitefield, John Wesley, Charles Spurgeon, David Livingstone, e depois disso você acaba a era dos grandes pregadores. Sabe por quê? Porque a igreja de Filadélfia voltou.
A igreja de Filadélfia está em pé e precisa levar a palavra de Deus, porque se ela não fizer, ela vai ser chamada pelo Senhor dizendo: eu sei que você teve luta, teve perseguição e se acovardou. E se você se acovarda, então eu também de você me acovardarei. Que Deus nos abençoe. 4:28 no tempo. Me perdoe se eu corri um pouco em alguns pontos, e ficou talvez com a compreensão mais dificultada, mas leia a Bíblia, e procure a Bíblia, não com os olhos da Inquisição, mas com o olhar de Cristo, para entender o que Cristo quer dizer a você, a mim, sua igreja.